Ah, não. É os dois. Vou permitir. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Bom Tudo dia. bem? E aí, eu tava conversando com a Lívia, né? Prazer, Beatriz, Bel. Oi, tudo bem, Lucas e Júlia? Aqui apresentando e logo em seguida eu vou passar os meninos da apresentarem também. Então, meu nome é Eliane Rafaela, né? Nós somos estudantes de psicologia, estamos no terceiro período e para a gente está sendo um enorme prazer e uma empolgação de falar com vocês, de aprender mais sobre essa nova abordagem. Então, eu vou passar o tempo para as meninas. Eu sou a Melissa, também estudo na Uni Evangélica, psicologia também, tô no terceiro período. E tá sendo muito legal porque a gente nunca ouviu muito sobre a dações análise, a gente não vê muito sobre, então aprender uma abordagem diferente assim do que a gente já tá acostumado é muito interessante. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz. Também sou estudante de psicologia junto com as meninas. E a gente estava, inclusive, falando isso antes de a gente iniciar a chamada. E na nossa faculdade, por exemplo, acho que não tem ninguém que se aprofundou mais na DASE, né? E aí, é muito legal a gente estar aqui com vocês, poder tirar essas dúvidas e nos aprofundar mais nesse assunto. E a gente queria começar fazendo as perguntas para vocês mais básicas, que a gente precisa saber antes de começar, que é a formação de vocês, a abordagem principal de atuação de vocês, o público que vocês atendem e o tempo de experiência profissional. Vocês podem ficar à vontade para responder de cada vez e eu vou anotar as respostas de vocês. Beleza. Vocês já estão gravando, se vocês quiserem gravar, tá tudo bem. Isso, a gente tá gravando. Tá gravando já? Beleza. Vou começar falando. Bom, sou o Lucas de Paula, sou psicólogo, já vai fazer uns 2 anos e meio que eu me formei. Eu me graduei na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou de Goiânia, mas eu fui morar, né? O Enem hoje permite isso, a gente fazer faculdade em outros lugares, então vim morar aqui em Belo Horizonte. E aí aqui que eu conheci a design análise, assim, por meio de algumas disciplinas e também experiência prática atendendo em plantão psicológico, né? A gente tem um plantão na UFMG que a gente atende toda a comunidade universitária, os trabalhadores da universidade. E lá foi o primeiro contato que eu tive para depois entrar num estágio em clínica no final da graduação. E aí depois passei, assim que eu me formei, eu entrei na Associação Brasileira de Design Análise, que fica lá em São Paulo, e aí, assim, eu continuo lá. Tem um projeto que eu faço parte, que é o Projeto Alcance, que a gente atende pessoas em vulnerabilidade social, que precisam de terapia, não conseguem bancar, e eu recebo uma supervisão de graça, assim, né? Pelo trabalho que eu ofereço a essas pessoas que atendo. E essa é a minha trajetória, assim, mais resumido, né? Perfeito. Perfeito. Muitas coisas, né? Imagino que tenha sido um caminho muito desafiador para você. E hoje tá participando de um projeto social, deve ser muito, muito legal de se experienciar. Uhum. Você perguntou também as pessoas que a gente atende, né? Isso, público. Uhum. Eu atendo adolescentes, adultos e de todos os gêneros e de também diversos temas, assim, com diversas questões, sabe? Uhum. Isso tem muito a ver com a design, porque assim a gente também não categoriza assim quais são as questões. Claro, tipo, no mundo
já tem nomes para como as pessoas sofrem, do que elas estão sofrendo, e a gente entende do que se trata. Por exemplo, ansiedade, depressão. Mas a gente quer saber como que essa pessoa vive a ansiedade dela, como essa pessoa vive a depressão, o que que isso tem a ver com a vida dela, como que isso tem a ver com a história de vida dela. Então, assim, eu digo que eu atendo as pessoas porque o que chega para mim é, por exemplo, o José ou é a Maria, né? Assim, eu eu olho diretamente para um diagnóstico, assim, porque eu acho que geralmente é como a gente vai selecionando, né? Tem pessoas que se dizem especialistas em tal coisa e elas profissionais que se formaram para determinados sofrimentos, né? Mas assim, o que chega para mim são diversos assim os temas, sabe? Perfeito. Obrigada. Agora é a vez da Júlia. Ei, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Sim. Estamos. Então, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga também formada há mais ou menos 2 anos e meio, formei junto com o Lucas. A gente tem uma trajetória similar, porque eu também formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também sou de Goiânia, mas eu já moro em Belo Horizonte já faz mais tempo, né? Então, passei metade da minha vida em Goiânia, depois vim para Belo Horizonte, acabei fazendo faculdade aqui também. E eu também tive o primeiro contato, assim, né, como vocês estão falando, que vocês estão tendo contato com a fenomenologia, com a Dasein Análise agora, eu também tive meu primeiro contato na faculdade, já até num período mais avançado, se eu não me engano, quando eu tive uma disciplina de psicopatologia, que eu adorei, que o professor, que era o Paulo Evangelista, ele é da fenomenologia, e aí eu comecei a tentar entender um pouco mais o que era essa abordagem, e aí o resto da faculdade, assim, eu foquei a minha trajetória para me aprofundar nessa abordagem, porque realmente me identifiquei muito. E hoje eu trabalho com a fenomenologia existencial, mais especificamente a Dasein Análise também. Beleza, Lucas. Tranquilo. Eu também, logo que eu me formei, né, que já faz 2 anos e meio mais ou menos, eu iniciei uma especialização que eu concluí agora. Então, hoje eu sou especialista em psicologia clínica fenomenológica e existencial pelo Instituto NUCAF, que é o núcleo de, eu não sei se vocês conhecem, é o núcleo de clínica ampliada em fenomenologia existencial, lá do Rio de Janeiro. E como o Lucas falou, assim, né, sobre a questão do público, também não tem um tipo de sofrimento específico que a gente atende, porque a gente está ali para atender pessoas, então não tem um foco específico em algum tipo de demanda, mas eu atendo públicos de todos os tipos também, assim, de diversos gêneros, classes sociais, com questões diferentes. E eu atendo crianças também. Então, eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Acredito que é isso. Não consegui ouvir. Lilian, seu microfone. Eu acho que agora deu. Eu acho que só tinha travado. Eu só falei assim, maravilha, Júlia. Muito obrigada. Então, assim, vai começar agora algumas perguntas específicas, né? Algumas curiosidades nossas. E eu queria começar perguntando para o Lucas. Lucas, assim, com suas palavras, como você define a Dasein, né, no caso? A gente estava falando de Dasein-análise. 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 Dasein-análise, ok. Como você define a Dasein-análise a partir da sua prática profissional? A partir da sua prática, você até comentou, né, que você não trata as pessoas como o principal sintoma, como ansiedade, não rotula as pessoas, né, daquela forma, mas você espera que ela chegue até você e fale o que é ansiedade para você, o que é isso para você, é isso, no caso? Então, como eu defino das análises? Então, ela é um tipo de terapia muito artesanal, sabe? E ela se propõe a... Uma vez eu até escutei isso num atendimento também. Na verdade, não era eu que estava atendendo, era um amigo nosso. Que a pessoa disse, nossa, parece que você está fazendo essa terapia aqui, tipo, como se fosse, tipo, para caber para mim, assim, sabe?
das análises, ela tenta sair um pouco do que é generalizado, assim. Tanto que tem uma coisa que é muito bonita nela, que eu acredito muito, que não existe um procedimento de como se deve atender. E, ao mesmo tempo, isso é a dificuldade também, porque a gente, quando começa a fazer das análises, a gente fica muito perdido, assim, ainda muito inseguro, né? Porque a gente quer saber, assim, quando a pessoa fala isso, como que eu respondo? Para isso que existe uma supervisão até, para isso que a gente faz. Tem uma orientação de uma pessoa que já está há mais tempo atendendo, para que a gente também não acabe fazendo besteira, assim, mas é um tipo de terapia, assim, eu defino que acompanha a pessoa no movimento dela, para onde que ela está indo. Tem uma outra coisa interessante também. A gente quer buscar entender de onde que essa pessoa vem, de que família que ela veio, de que mundo que ela pertence, quais são as redes de significados que tem no mundo dessa pessoa. Por isso até eu pergunto assim, o que é ansiedade para você? Porque aonde que ela aprendeu o que é ansiedade? Ou então, como que ela sente isso, né? Para aí depois entender aonde que essa pessoa está, do que ela está sofrendo, onde que ela está agora, o que faz parte da vida dela nesse momento atual, para depois conseguir pensar para onde que ela quer ir. Então, é também um tipo de terapia que busca muito pensar no futuro, assim, do que vem pela frente, qual que é o propósito, qual que é o sentido. E o sentido aqui num significado, o que significa sentido, né? De direção mesmo, sabe? Aonde que a pessoa está querendo, para onde que a pessoa está querendo ir, assim. Eu acho que pode ficar um tanto abstrato, assim, e realmente é muito difícil da gente entender quando a gente fala de teoria, porque também tem um outro ponto da Dasein, que ela é uma terapia vivencial. Então, a gente, assim, você precisa experimentar ela para poder começar a entender isso tudo, né? E aí, para isso, a gente faz terapia, a gente tem, enfim, a gente é amparado por esses pilares, né? De uma supervisão, de ter conhecimento teórico, porque ela é baseada numa filosofia, né? É fundamentada na filosofia e depois a nossa terapia pessoal também, para a gente se entender e conseguir diferenciar o que é nosso também e o que é do outro, né? Eu não sei se fica abstrato demais pensar muito nisso, porque, tipo, o que é isso do futuro, né? Pensar em possibilidades, assim. Acho que vocês devem ter visto que é uma terapia que fala muito sobre liberdade também. Mas também não é uma liberdade, assim, eu posso fazer tudo. É uma liberdade, claro, muito limitada pelos contornos da onde que você nasceu, de qual é o seu contexto social, mas é uma liberdade, assim, de como que eu consigo me posicionar diante do que se apresenta para mim, assim, né? E essa posição, ela é uma posição, às vezes, também emocional, assim, de como que eu me posiciono existencialmente também, assim, como que eu me relaciono com as coisas, sabe? Vou tentar pensar em exemplos, assim, mas eu não sei se está ficando claro. Tá convencendo a gente aí para essa abordagem, não é possível. Obrigada. É mesmo? Então tá, que legal. Foi respondida, achei. Anotei aqui, fiz algumas anotações. Depois a gente vai dar mais uma síntese na hora de anotar as respostas, mas ficou bem claro, sim. É uma abordagem muito interessante, focada realmente na parte muito individual da pessoa, né? Agora eu vou Isso fazer a mesmo, bem pergunta. singular. Vou fazer a pergunta agora para a Júlia. Júlia, eu quero saber quais conceitos centrais da Dasein você considera mais presente no seu trabalho cotidiano? Tá, vamos lá. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Porque são muitos conceitos, né, assim, importantes. Mas eu acho que um dos que fica mais presente é esse que até o Lucas já comentou agora, que é o de liberdade, assim. E aí a gente tem que entender o que é liberdade para dar as análises, né? Como o Lucas falou, não é eu consigo fazer tudo, ou
acreditar que tudo que a pessoa quer, tipo, ela tem liberdade para fazer no sentido do senso comum, né? A liberdade na design análise, mais especificamente, ela está muito ligada à possibilidade da pessoa de fazer escolhas sobre a própria vida. E aí, obviamente, como o Lucas mesmo trouxe, né? Cada pessoa tem um contexto social, tem uma história específica, então pessoas diferentes vão ter possibilidades diferentes, né? E, inclusive, tem pessoas que têm mais abertura para fazerem certas escolhas e outras menos. Mas, no fim das contas, todo ser humano ele tem uma certa questão de ter que ser responsável pela própria vida e ter que lidar com escolhas durante a vida, né? Momentos decisivos que ele tem que pensar para qual direção ele quer ir, ou o que ele quer fazer, ou como que ele vai lidar com uma certa questão. Então, eu acho que esse conceito da liberdade é uma coisa que está muito presente durante toda a clínica, independente se você está atendendo criança, adolescente ou adulto, porque o tempo todo você está se deparando com um ser humano que está ali de frente para a própria vida e que tem que entender o que está acontecendo com ela e meio que tomar uma certa posição em relação à própria vida, sabe? Eu não sei se está ficando meio claro, porque eu acho que esse conceito de liberdade é um pouco difícil assim de explicar. E aí causa até uma certa confusão, porque às vezes algumas pessoas dizem assim, como que você vai falar de liberdade na clínica se tem uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, que ela sente que não tem saída para essa situação. E aí liberdade aqui é muito mais um conceito de a pessoa poder escolher como que ela vai dar um sentido para aquela vivência dela, ou como que ela vai lidar com aquilo, sabe? Então, independente se é uma pessoa que está lá na terapia para falar sobre um sofrimento de ansiedade, ou para falar sobre um sofrimento de trabalho, ou para falar uma criança falando sobre as vivências que ela tem no dia a dia, ela está o tempo todo lidando com essa parte de que ela é um ser humano e que ela tem responsabilidade pela própria vida, sabe? E isso é uma coisa que a gente cuida muito na terapia existencial. Então, eu acho que eu diria que, para mim, esse é um dos conceitos que mais está presente na minha prática clínica. E ele também tem um pouco de relação com autenticidade, que aí já é um conceito também um pouco complicado de explicar, mas que está muito relacionado a isso também, de poder tomar as rédeas da própria vida, sabe? Naquilo que é possível para você. Você ia falar alguma coisa, Lilian? Acho que sim. Só um comentário mesmo que achei assim muito interessante, o fato de você olhar para uma criança e ver ela dessa forma, né? Porque muitas das vezes, quando a gente olha para uma criança, a gente pensa assim, é só uma criança, ela não vai ter a liberdade, não vai ter a autenticidade dela. E eu acredito que você ter esse olhar para uma criança e ver que ela tem a liberdade dela na fase dela, da forma dela, e alimentar isso, né? Então, eu acredito que é respeitar mesmo a singularidade e tá dando a autonomia para ela ser quem ela quer ser, né? Não no sentido assim de ser, tipo, quero ser, mas assim, no sentido de dar essa autonomia para que ela tenha essa autenticidade no mundo, né? Uhum. Sim, e isso é muito interessante porque eu acho que a criança é um exemplo muito prático também de, tipo, como pessoas em contextos diferentes têm limitações diferentes. Então, obviamente, uma criança ela vai ter menos autonomia no sentido do senso comum, assim, prática, de fazer as próprias escolhas. Provavelmente, os pais dela, os responsáveis, vão estar ali dando um certo direcionamento, né? Então, a criança ela não pode fazer qualquer coisa que ela quer, ela também não tem muita capacidade de distinção ainda, né? Dependendo da idade. Mas se você for parar para pensar no significado mais essencial assim da liberdade, que é isso de poder exercer a própria vida, assim, a criança ela também tem isso, porque ela é um mini ser humano, né? Assim, por mais que o pai tenha um certo controle sobre ela, tudo que a criança faz, toda escolha que ela faz, ela vai sofrer consequências daquela escolha também. Então, ela também é responsável pelas próprias ações, sabe? E a criança também tem sofrimentos, não sei, assim, a forma como ela interage com um coleguinha na escola é um exercício de liberdade também, quando ela está ali escolhendo como que ela vai interagir e ela vê que o que ela faz, ela também sofre consequências a partir daquilo, sabe? Então, talvez ela tenha menos campos de autonomia social, assim, prática, mas ela não deixa de ser um ser humano que é livre, que tem a sua própria autenticidade também, sabe? Que é singular. Então,
E eu acho que, como o Lucas bem trouxe, assim, né, a nossa abordagem está muito mais preocupada em olhar para o individual de cada pessoa. Então, essa questão de como a pessoa faz a própria vida e significa as próprias coisas é o que mais fica presente, assim, para mim, no meu trabalho. Respondido, então. A próxima pergunta eu vou fazer para o Lucas. Lucas, de que maneira os fundamentos filosóficos da Dasein aparecem na sua atuação profissional? Então, isso é uma pergunta muito boa, porque, assim, a gente tá conversando de filosofia aqui, do tipo, você nasceu no mundo e agora você tem que se fazer, porque não tem um roteiro, assim, do que vai ser a sua vida. Em algum momento, eu acho que vocês deviam ter sentido isso, assim, por exemplo, para a escolha de um curso, né? Na época do Enem, do tipo, são tantas as possibilidades e o que vocês querem ser? Né? E aí depois vocês decidiram, tipo, quero ser psicóloga, né? E, e às vezes é muito difícil fazer essas decisões, mas assim, a gente está conversando disso e é muito gostoso. Eu acho muito gostoso conversar sobre essa filosofia, falar sobre liberdade, sobre existência. Só que na clínica, isso é o fundo, sabe? Assim, o que a gente quer falar é sobre o que é mais cotidiano para a pessoa. É sobre, sei lá, a pessoa ela acabou de entrar num relacionamento e aí começa a ver o que tem de mais próximo dessa pessoa nova na vida dela, mas também o que tem de mais distante, assim. Ah, eu gosto de escutar uma música muito alto. Ele não gosta de escutar. Ah, eu uso uma meia a semana inteira e ele acha isso muito nojento. Então, tipo assim, a gente está conversando sobre detalhes da vida da pessoa que às vezes vai dizendo, por exemplo, de como que é encontrar, se entregar para uma relação, que às vezes, tipo, não vai ser só mil maravilhas. Que às vezes, tipo, vai ter algumas chatices também, você tem que se adaptar às diferenças do outro. Então, assim, a gente aprendia isso e era muito difícil também, porque a gente, às vezes, no estágio e fazendo plantão, nos atendimentos, a gente tentava aplicar a filosofia que a gente estava aprendendo, como se fosse quase, tipo, uma técnica, sabe? Só que, na verdade, isso não dava certo, porque, assim, não é por um entendimento racional que a pessoa vai conseguir elaborar aquilo que ela está sofrendo, sabe? E E aí, assim, a gente usa isso mais de fundo, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre esse futuro, assim, a que sentido que essa pessoa está se direcionando, a gente faz uma pergunta. Aí, como que a gente aplica isso na clínica, né? Uma pergunta que a gente faz é de perguntar para quê. Por exemplo, a pessoa tem um padrão que se repete de comportamento. A gente pergunta para quê? Para que você acha que isso está se repetindo? Ou então a gente retorna, assim, por que será que e não é porquê, assim, tem uma diferença do porquê. Porquê ele está querendo buscar a causa, mas o para quê ele está querendo entender a qual sentido, assim, a troco de quê? O que você vai ganhar fazendo isso, sabe? Para entender, assim, o que não está se resolvendo nessa repetição, sabe? Porque, assim, só se repete aquilo que não se resolve. E isso acontece muito, assim, né? Na clínica chega uma repetição. E tem uma Mas tem só uma outra coisa assim que eu fiquei pensando da última pergunta, da primeira também, que vocês fizeram para mim, que a gente entende também que onde há segurança não há liberdade. Então, e às vezes é isso, assim, às vezes será que a pessoa está se repetindo tanto num padrão, porque é ali que ela se sente confortável, apesar de ser tão desconfortável, porque é o que causa sofrimento para a pessoa. Mas será que, de alguma forma, é o lugar que ela já conhece, e aí por isso mesmo que ela se mantém ali. E aí, quando a gente fala de liberdade, é essa coisa de se arriscar, é de poder também fazer diferente, se abrir para um novo, que é muito difícil. E assim, a gente fica de fundo ali como terapeuta, já imaginando, pô, eu quero, assim, é difícil porque a gente também tem que separar o que é desejo nosso e o que é desejo da pessoa, que a gente tem que respeitar. Mas, de alguma forma, a gente já fica imaginando, assim, que pode ser muito bom, sim, porque a pessoa consiga atravessar isso que ela está vivendo
e poder viver algo novo, fazer diferente, ter uma mudança na vida, assim. E a gente vai, isso é quase como uma esperança nossa de vamos chegar lá, sabe? Mas para isso a gente vai apontando aonde que a pessoa está. Porque a gente entende também que só sai do lugar dessa repetição, por exemplo, quem sabe onde que está. Só deixa de ser aquilo que é. Tem uma frase muito boa do Carl Rogers, né, que é da ACP, que ele fala assim que é o paradoxo da mudança, né? Vou até pesquisar aqui que eu já não lembro mais. Vocês devem ter escutado isso em algum lugar. Carl Rogers, que ele fala essa mesma coisa, assim. Fala assim, ó, o paradoxo é que quando eu me aceito como sou, então posso mudar. Que diz muito disso, assim. Então a gente na terapia das analíticas é por isso que eu falei que a gente tenta entender que momento atual é esse que a pessoa está vivendo. A gente vai tentando dar mais recursos para a pessoa se localizar. Tipo, que lugar ela tá, mas também é um lugar assim não físico, mas um lugar do tipo como eu me relaciono com as coisas, no sentido de será que eu faço isso para agradar? Ou, por exemplo, será que enfim, esse é o exemplo que eu consigo pensar agora, porque é mais recente, sim, mas é isso. Por que que você se mantém nesse lugar, assim, sabe? Enfim, não sei se respondeu. Respondeu Eu sim. queria só fazer uma pergunta. Fica à Desculpa, pode vontade. falar. Fica à vontade, não. Só queria falar que foi respondido. É que eu achei muito interessante o que o Lucas falou sobre a liberdade, né, Lucas? E, tipo, como que ela movimenta as pessoas e ela abre... A liberdade seria uma forma de abrir, tipo, outras possibilidades para a pessoa, assim, na vida dela. Né? E eu acho muito legal, assim, porque eu fiquei pensando também que na terapia, quando a gente fala de liberdade, também não é só da pessoa encontrar outras coisas ou da pessoa realmente fazer alguma mudança na vida dela, mas também da pessoa, só dela ter mais consciência do sentido do que ela está fazendo, ela já tem mais liberdade, sabe? Porque, por exemplo, pode ser que tenha uma pessoa vivendo uma situação lá de repetição e ela age de uma certa forma porque ela aprendeu a ser assim. Só que ela nunca parou para pensar o porquê ou o para quê disso, né? E aí, às vezes, lá na terapia, ela vai entender o para quê daquela forma dela de lidar com aquela situação. E às vezes ela vai entender esse para quê e falar assim, realmente eu acho que faz sentido mesmo eu continuar sendo assim, sabe? Olhando para as outras possibilidades. E aí não necessariamente a pessoa precisa mudar a forma como ela lida com uma situação, a forma que ela age, mas só de ela já entender o sentido, aquela escolha dela de fazer aquilo ali se torna mais livre, sabe? Porque ela tem um parâmetro. Ela sabe que aquilo faz sentido para ela. Ela não está fazendo mais porque ela aprendeu a ser assim, é porque ela quer. Então, eu acho isso muito importante também na terapia, porque, obviamente, às vezes a gente está vendo o sofrimento de um paciente e a gente tem um desejo nosso também de que a pessoa, né, melhore, pare de sofrer ou mude alguma coisa, mas a gente parte muito, muito de parâmetros nossos. E quando a gente está na clínica, a gente tem que olhar para o que faz sentido para aquela pessoa. E às vezes tem alguma coisa ali que não faz sentido nenhum para você, mas para aquela pessoa faz, sabe? E aí não necessariamente ela precisa mudar aquilo para o sofrimento dela amenizar ou para ela se tornar mais livre. Só de ela já ter uma consciência, um entendimento daquilo que ela está fazendo, isso já torna ela mais livre, sabe? Assim, ela tem uma relação mais leve com as coisas. E também abre a possibilidade de ela mudar no futuro. Então, enfim, eu acho isso muito interessante. Pode falar. Comentário, eu sei que a gente está, porque está muito interessante a conversa. É bem interessante isso que você falou, porque é como se a pessoa ela tem um defeito ou várias fraquezas e ela aprende a aceitar essas fraquezas e não gera um sofrimento absurdo do que não aceitar aquela fraqueza ou defeito ou uma dificuldade, assim como também as qualidades, os pontos fortes de uma pessoa. E me lembrou muito de um texto aí da Clarice, que ela fala assim que nem sabe qual é. Ela disse que tinha muito medo assim de acabar com todos os defeitos dela, porque ela nem sabia qual era o que... como é o nome? Era tipo a pedra que ergue todo o meu edifício, era tipo isso, entendeu? Então, eu acredito que olhar para o ser humano e ver ele como ele é justamente aceitar a parte boa, a parte ruim, parte boa, parte ruim. Nem sei
se eu vou descrever como uma parte boa ou parte ruim. É simplesmente a mistura de quem ele é, né? Simplesmente é de quem eu sou, e eu estou aqui nesse lugar e eu aceito esse meu lugar, e eu quero... eu acho que vai mais para essa parte da aceitação, não é isso? Para que tire esse sofrimento psíquico aqui. Acho que é mais... É só isso mesmo. Pode continuar aí, meu. Uhum. Não, mas eu já ouvi mesmo essa frase da Clarice e lembrei agora quando você falou, tem muito a ver mesmo. Eu acho que assim, o nosso objetivo não é levar a aceitação da pessoa sobre a situação dela, mas é literalmente mostrar para ela a situação dela, e aí ela vai escolher o que fazer com isso. Ela pode querer mudar, ou ela pode aceitar, sabe? Porque a gente parte de um princípio de não querer mudar a pessoa ativamente, igual tem alguns profissionais que agem mais assim, tipo, tem um certo sofrimento, a gente precisa mudar isso. A gente não está partindo desse princípio, a gente está partindo do princípio de ajudar a pessoa a se entender melhor, e aí ela tem a liberdade para fazer o que fizer mais sentido para ela com a vida dela, sabe? Então, tipo, eu lembrei de um exemplo aqui que eu nem sei se tem muita relação, mas, por exemplo, se chega uma pessoa na clínica que tem uma demanda de luto, talvez você está vendo ali que ela está sofrendo muito com o luto, e você poderia partir de um princípio de tipo, não, ela tem que aceitar isso, e aí ela tem que passar por esse luto e transformar isso, e não sofrer mais com o luto. Mas, às vezes, aquele luto é a única forma da pessoa... é o único modo que a pessoa tem de continuar com uma lembrança que era muito significativa para ela na vida dela, sabe? Então, às vezes, é um sofrimento, causa um sofrimento, mas esse sofrimento também tem um para quê, de manter uma lembrança viva de uma pessoa que sempre foi muito querida. Então, como é que você vai fazer uma clínica esperando que a pessoa supere um sofrimento que você acha que não vale a pena, mas que às vezes para a pessoa tem um sentido muito maior, sabe? E aí, quando ela vai entendendo esse sentido, ela consegue lidar com isso de forma mais livre. Tipo assim, às vezes o sofrimento se torna menos pesado porque ela entende que ele tem um sentido. E às vezes ela pode até superar esse sofrimento mesmo, ressignificar essa experiência de outra forma. Mas o que a pessoa faz com isso é muito individual, sabe? Então é isso que o Lucas falou de liberdade. A pessoa pode mudar e ela também pode acabar ficando onde ela está, só que olhando para isso de uma forma diferente. E aí já muda a situação toda, sabe? É isso, acho que eu falei muito. Não, tá perfeito, perfeito. Agora, eu queria direcionar minha pergunta para Júlia. Júlia, quais são os principais desafios ou limites que você percebe atualmente no uso da Dasein? Você fala assim, na minha prática clínica ou para dar as análises de forma geral, assim, para pessoas que estão estudando, profissionais? Você pode ficar à vontade, se você quiser falar da sua experiência própria, da sua prática, se você quiser falar num geral também que você percebe, os outros profissionais. Eu acho que, quando você me faz essa pergunta, o principal limite que eu penso não é nem na minha clínica, tipo, no meu trabalho clínico com um paciente, mas é muito mais na formação. E acho que tem a ver com um pouco do que o Lucas trouxe também. Porque uma das potencialidades que eu vejo assim como uma das coisas mais bonitas dessa abordagem é justamente o fato de ela ser muito artesanal, então de ela estar muito voltada para a pessoa que está ali na sua frente. Só que como ela é muito artesanal, quando a gente vai estudar um pouco sobre a Dasein Análise, principalmente quando a gente está começando ali a entender o que é isso, a gente nunca atendeu, como é que você atende uma pessoa, como é que faz terapia, a gente quer uma coisa mais prática de, tipo assim, a pessoa fala, amor, me diga como é que tem dessa pessoa, né? Quando ela traz emoção, não, eu vou falar, ou como que eu posso ajudar essa pessoa. E na análise não tem muito roteiro de como que funciona uma sessão de terapia. Porque vai depender muito da pessoa que está ali na sua frente. Então, por exemplo, tem pessoas que lidam muito bem com certo tipo de reflexão, se você abraça, tem pessoas que já não. Tem pessoas que, sei lá, gostam de uma... sempre mais confortável num ambiente ali de terapia que vai ser um pouco mais distraído. Tem outras pessoas que você já sente que o ambiente ele é mais sério. Então, você vai meio que se moldando para conseguir meio que se alinhar com aquela pessoa. A gente chama de afinidade, né? Se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas você vai meio que se afinando com a pessoa ali que está na sua frente.
você tentar conectar com ela e tentar fazer terapia. Então não tem um roteiro certo. Inclusive, nós também, terapeutas, nós não somos muito únicos, né? A gente tem as nossas particularidades, e quando você está ali numa situação relacional, terapia acaba aparecendo um pouco de você também, mas que a gente tente diminuir ao máximo possível, você vai estar se relacionando com uma pessoa. Então, também entra um pouco do jeito de cada terapeuta. Por exemplo, o jeito que eu atendo não é o mesmo jeito que o Lucas atende. Apesar da gente ser da mesma abordagem, o Lucas tem um jeito que é dele, eu tenho um jeito que é meu. Então, eu acho que isso eu percebo uma das maiores limitações, mas que também é uma grande potencialidade na minha visão, dadas as análises. Limitação mais pensando nesse ponto formativo. Então, muitas pessoas que vão começar a estudar, às vezes eu mesma já me senti muito perdida de tipo assim, gente, meu Deus, tá bom, mas eu tô lá sentada na frente dessa pessoa, como é que eu vou ajudar ela? E também muito esse pensamento de querer ajudar, que depois eu fui mudando um pouco, entendendo que eu ajudo muito mais mostrando a situação da pessoa para ela do que necessariamente querendo que ela mude. E como é que eu vou fazer para isso aqui não ser só uma conversa de duas pessoas normal, assim, sabe? E como que eu fui aprendendo isso? Atendendo e levando para supervisão e entendendo que a terapia ela é muito mais no sentido de apresentar para a pessoa o que ela está mostrando para você. E aí você entende que fazer terapia é isso, é tipo que devolver o mundo da pessoa para ela mesma, sabe? E você pode fazer isso de diferentes formas. Mas eu acho que isso dificulta um pouco mesmo o nosso trabalho, porque a gente tem um referencial teórico muito grande, mas é um referencial teórico filosófico que a gente não usa ele como um instrumento de atendimento, a gente usa ele como uma base para a gente entender a experiência da pessoa. Mas a gente não vai ficar devolvendo reflexões filosóficas para ela. Então, ele é muito mais um facilitador da nossa compreensão do que a pessoa está trazendo. Mas não tem como fazer a terapia, sabe? E aí, sempre quando chega um novo paciente, eu acho que é um desafio novo, porque você tem que aprender a fazer terapia com aquela pessoa. Então, é meio conflitante, assim, porque para mim isso é uma grande limitação, mas também é uma grande potencialidade, sabe? Você queria falar, Lucas? Eu acho que tem uma outra coisa que também eu diria dessa mesma forma, que também é uma potencialidade, mas também é um limitante, que é tudo isso que a gente está falando para vocês, de dar uma liberdade para a pessoa, respeitar o que ela quer, mas tem aí algumas situações complicadas, né? Por exemplo, num caso de a pessoa está pensando em suicídio, né? Ou ela está num caso grave de depressão. Porque aí, e aí, como que a gente faz, né? Assim, é uma situação muito difícil, assim, como terapeuta, acompanhar uma pessoa nesse momento. Porque, e aí, qual que é a limitação da Dazai, assim? Ela não vai trabalhar sozinha, sabe? Aí é o momento que a gente precisaria de outros profissionais, como um psiquiatra, assistente social, se puder, né? Assim, ou se essa pessoa tiver, por exemplo, se for uma adolescente, uma criança, tiver numa escola, que tenha profissionais que acompanhem essa criança também na escola, para a gente não trabalhar sozinho, assim. Por quê? Porque essas pessoas, ou a família também, vão conseguir dar um limite para a pessoa no sentido de, tipo, a gente não quer que a pessoa faça isso, né? E então essas pessoas vão poder, por exemplo, o médico dar uma medicação se ele achar que precisa, a família limitar do que essa pessoa pode ter acesso para que ela não consiga chegar ao ato. Mas a gente, na terapia, de novo, assim, vai ter um papel que é muito único e muito difícil, que é de tentar entender, compreender, assim, qual que é o sentido disso também, assim. É para acabar com o sofrimento? Porque a única forma, a gente já teve um caso que a gente escuta, assim, a gente acompanhou, né, que era uma criança que a mãe era muito ausente, assim, e parecia a única forma de conseguir uma atenção da mãe. Era mostrando que, assim, precisava de precisava de um amparo, assim, a mãe não dava isso e era muito conflituoso, assim, a relação.
E às vezes é até difícil de eu falar assim, porque fica muito simplório, sabe? Mas é isso, a gente vai fazer um trabalho muito difícil de ainda continuar respeitando a liberdade da pessoa, mas sabendo que vão ter outras pessoas que talvez retirem essa liberdade, porque essa pessoa não pode ter acesso a instrumentos, enfim. Eu vejo como uma limitação, mas pode também ser uma potencialidade, sim, sabe? Porque às vezes é nesse espaço que a pessoa não vai se sentir cobrada. Ali ela pode se mostrar da forma como ela quer, sabe? Enfim. Respondido, ficou bem claro, sim. Ficou bem claro. Agora minha pergunta para você, Lucas. Que orientações você daria a estudantes de psicologia que desejam atuar com a Dasein? Ah, muito legal isso. Muito legal poder estar nessa posição, né? Tipo, um profissional que já trabalha com isso há um tempo, poder falar isso. Eu acho que, assim, tem muitas formas, né? A própria ABD, que é a Associação Brasileira de Design, oferece cursos para quem está na graduação. Eles são caros, então não sei quanto de acesso poderia existir assim, mas tem muito tem muito conteúdo no YouTube, assim, né? Tem muito artigo escrito já sobre as análises. Mas eu acho que o que é mais legal é poder, por exemplo, ler Clarice, ler Kafka, ler João Guimarães Rosa, porque também, assim, escutar uma música, ver algum filme, tem um filme ótimo, chama O Discurso do Rei, não sei se vocês já viram, que é do Rei Gago, uma história real, que ele foi acompanhado por um fonoaudiólogo, mas era quase que um terapeuta dele, assim. Eu acho que é isso, assim, eu tô falando de poesia, de música, de arte, porque é aí que a gente encontra os jeitos que as pessoas vão lidando com o seu sofrimento, né? Clarice, eu acho que ela sofria muito, assim, e, e ela elaborava tudo isso na escrita, né? Então, assim, a design análise também permite muito isso, né? A Júlia estava falando uma coisa que me fez lembrar, assim, que é o jeito de cada um, né? Às vezes a gente usa da música para poder falar de coisas difíceis, às vezes a gente usa de um texto, né, um livro, de igual eu fui trazer aqui o Carl Rogers, né? Às vezes a gente quer pegar algum poema para poder falar de uma coisa difícil, então eu acho que, enfim, a das análises permite isso assim também. E às vezes é um acesso que está muito próximo, assim, né? É mais fácil de acessar e, e dá para aprender muito também lendo literatura, né? Eu achei muito legal você citar a Clarice, porque eu vendo sobre a Dasein, eu lembrei muito dela também. O existencialismo em si é muito legal você ver as semelhanças e o sofrimento dela, como ela descreve isso. Eu acho muito incrível. Júlia, se você quiser falar também dessa parte, qual orientação você teria para os estudantes de psicologia hoje em dia, seria muito legal ter a sua visão também. Só fazer um comentário, inclusive tem artigos de design análise a relação com Clarice, sabe? Tem como você pesquisar, o nosso professor mesmo escreveu sobre, acho que Macabeia é uma personagem dela, né? Ele atendeu um caso clínico e se relaciona o caso clínico que ele atendeu com Macabeia, que é uma personagem da Clarice, enfim, é muito interessante. Legal, a gente vai pesquisar sobre. Eu achei muito legal isso que o Lucas falou, assim, da arte, porque geralmente na arte as pessoas expressam muito o modo de elas verem o mundo, assim, né? De viver as coisas e até muito sofrimento, né? A arte anda junto, assim, com o sofrimento em alguma medida. É uma forma de expressão muito, assim,
comum, né? E eu acho muito interessante porque não tem arte que você vai consumir que você vai falar, tipo assim, isso aqui não serviu para nada. Porque tudo é um modo de mostrar um certo modo de uma pessoa, e na clínica você vai fazer isso o tempo todo, vão ser pessoas diferentes. Então, até, por exemplo, a gente que é das análise, o nosso trabalho ele é muito diferente, por exemplo, de outras abordagens que são mais comportamentais ou mais cognitivas. Mas até isso é um modo possível de ver a realidade. Talvez apareça um paciente para você em algum momento que vê daquela forma. Então, tipo, tudo pode ser instrumento para a clínica das áreas analíticas, assim. Mas sobre a formação mais formal, assim mesmo, né, das áreas análises, ou mais teórica, para poder começar a ter um conhecimento melhor sobre a abordagem, eu acho que a ABD que o Lucas comentou, né, que é a Associação Brasileira de Design e Análise, realmente é muito boa. Realmente não é muito acessível, né, assim, os cursos, mas eles costumam de vez em quando dar alguma palestra gratuita, assim, por mês, e aí vale muito a pena participar, que os professores lá são todos ótimos, e eles também têm muitos vídeos no YouTube, igual o Lucas falou, então dá para ir buscando também os conteúdos gratuitos deles. E eu acho, assim, que a Design Análise, pelo menos aqui no Brasil, é uma abordagem que você vai conhecer muito através da leitura, sabe? Porque tem alguns institutos, instituições que oferecem cursos, mas é mais limitado do que, por exemplo, aqui no Brasil não é tão conhecido, né, gente? Tipo assim, você vai achar mais lugares para você estudar psicanálise, mais lugares para você estudar TCC, a Design Análise é mais limitado. Mas tem vários livros ótimos para poder ir se aprofundando na abordagem, artigos científicos. Então, você pesquisar aí, né, textos do Guto Pompeia, é muito legal ler os livros dele, eu recomendo. O Paulo mesmo, que foi nosso professor na UFMG também, Paulo Evangelista é o nome dele, tem ótimos textos, artigos para poder entender um pouco mais. Eu iria mais por esse lado de ir pesquisando, sabe? Na internet, lendo um pouco. Tem uma autora que a gente gosta muito, que chama Bilê Sapiens, eu posso mandar para vocês depois o nome, o Lucas, que ela tem um livro ótimo que chama Conversa sobre Terapia. E ele é um livro que... Mandei aí. Você mandou? Ótimo. Ele é um livro que dá uma introdução muito boa sobre o que é a psicologia fenomenológica existencial. Então, eu iria mais por esses lados, assim. Mas tem outros institutos também, além da ABD, né? Como eu falei, eu fiz a minha pós-graduação no NUCAF, que é o Núcleo de Fenomenologia, Clínica Ampliada em Fenomenologia Existencial, do Rio de Janeiro. Ele também oferece cursos, aulas, então também poderiam pesquisar por lá. Tem o IFEM também, que é o Instituto de Fenomenologia do Rio de Janeiro, muito bom também. Então, eu iria dando uma pesquisada assim, nessas diferentes instituições, assim, que, pelo que eu estou me lembrando, são mais essas três agora, assim, de mais referência aqui no Brasil. E realmente estudando, assim, pesquisando na internet, lendo os textos. Tem muito material aí para ser acessado. E acho que isso é uma coisa importante da gente ampliar também, para divulgar mais, assim, a abordagem. Ixi, o Lucas caiu. Eita. Será que a internet dele caiu? Mas esse aí, o que eu consegui me lembrar é isso. E aí a gente pode mandar para vocês os nomes depois. Por favor. Para vocês não precisarem lembrar agora. Desculpa, gente, eu saí sem querer. Essas perguntas foram as perguntas obrigatórias que o professor falou para a gente fazer para os profissionais. E no final a gente anotou 2 perguntas que são nossas. Eu acho que a ligação vai encerrar. Tem quantos minutos para encerrar? Eu tô vendo aqui em 7 minutos, então teria que ser um pouco mais beleza. agilizado, mas... Pra gente só finalizar, e aí vocês podem ficar à vontade para responder. A primeira pergunta é: pensando do conceito de ser impessoal, aquele momento em que estamos no piloto automático e apenas seguimos os padrões da maioria, como a Dasein Análise trabalha o autoconhecimento na terapia em grupo? Não, é uma boa pergunta. Eu não saberia dizer, assim, também é um interesse meu, mas existe terapia Fenô em grupo. Um amigo nosso, inclusive o nosso outro sócio, assim, o Pedro, ele já trabalhou com grupos de luto e ele saberia dizer melhor, assim. Mas eu não sei dizer. Eu peço desculpa aí. Pode perguntar para ele e às vezes ele mandar uma resposta para vocês.
porque estudando, né, a Dasein, eu percebi que é muito centrado na pessoa, em como ela é separada do mundo, assim, o que ela trouxe consigo do mundo que ela vive. Então, pensei em como separar o ser impessoal no meio de muitas pessoas. Teria essa dificuldade, seria uma limitação, por exemplo? Então, eu acho que não, assim. Desculpa, Ju, você ia falar? Ok. Inclusive, tem o Yalom, né? Você já conhece o Irving Yalom? Ele é um terapeuta existencial americano, acho que ele é americano. Ele dá terapia de grupo e eu acho que ele fala pelo contrário, assim. Porque num grupo, as pessoas ali que de começo são desconhecidas entre si, elas conseguem apontar coisas que às vezes a pessoa não enxerga, sabe? É isso que eu já vi, assim, e às vezes com muita liberdade também. Às vezes de uma forma irônica, né? Tem um filme também que mostra isso, se chama A Pé Ele Não Vai Longe. É um filme ótimo, assim, que fala de um cara, ele sofreu um acidente, sabe o Joaquin Phoenix, que fez Coringa e tal? Ele participa de terapias em grupo e aí tem uma cena lá que mostra muito bem isso, assim, de pessoas que apontam coisas que ele não está enxergando, mas porque, não sei se ao mesmo tempo são pessoas distantes do núcleo familiar, núcleo social, assim, conseguem com facilidade enxergar coisas que ele não enxerga, então, e às vezes apontar isso. Uhum. Mas pode ser sim também, assim, que às vezes a pessoa. Mas aí eu acho que aí que tá. No grupo tá todo mundo em evidência. Por quê? Por mais que a pessoa não queira aparecer, que seria o impessoal, né? Assim, todos nós, ninguém. Tem uma frase do Incríveis que é assim: quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais. Ou seja, se todo mundo for igual, qual que vai ser a diferença, né? E às vezes a pessoa ela não quer aparecer no grupo e aí ela tá se fazendo ali de ninguém. Não, nem participo aqui. Só que o grupo coloca todo mundo em evidência, assim, porque todo mundo tem que participar, todo mundo é convocado. Eu sei pouco porque eu não tenho experiência profissional, assim, mas eu sei que pelo menos o mediador consegue convocar todo mundo a participar, sabe? Uhum. É rapidinho, tá, gente? Mas assim, como foi para vocês dois? Como é que eu posso falar? Você vai fazer outra pergunta? Ah, alguém fez outra pergunta? Não entendi. Não, você vai fazer outra pergunta agora? É bem rapidinho. É porque deixa eu só comentar então do negócio de grupos, pra gente não mudar. Quer dizer, eu nem sei se vai dar tempo, gente. Deixa eu ver. Será que a gente não. A gente tem. Eu teria mais 5 minutos aí. Não sei Eu se vocês também. podem Se também. quiser abrir outro link. Eu não consigo, mas se vocês quiserem continuar, eu tenho Ah, meu esposo que vai ter compromisso agora às 11. Aí eu fico com a minha filha. Ah, tá. tá. Qualquer coisa é porque o Meet realmente ele limita o tempo aqui da chamada, a não ser que você pague. A gente tem 2 minutos, mas se vocês quiserem abrir outro também, pra Uhum. vocês terminarem de falar. Pode falar. Tá. É. Eu vou comentar rapidinho, então, sobre essa questão do grupo, e aí a gente abre outro link e vê se dá tempo Vai dar tempo de você fazer essa pergunta, você rápido. Mas eu também não tenho muito conhecimento sobre. Eu nunca trabalhei com terapia em grupo, mas eu já li muitas coisas do Yalom e acho que ele é um autor muito interessante para quem tem interesse nisso. E o que me chama mais atenção é isso que o Lucas falou. Assim, eu acho que por mais que as pessoas estejam ali convivendo com outras e talvez o impessoal estaria mais na cara, até a forma como a pessoa lida com o impessoal é algo que diz um pouco sobre ela, assim. E, querendo ou não, todo mundo que está ali no grupo está ali por algum motivo, elas já estão se mobilizando de alguma forma para estar mostrando algo de pessoal delas, sabe? Então, eu não acho que o impessoal ele está tão presente assim numa psicoterapia em grupo. Eu acho muito legal que o Yalom fala, assim, tem alguns exemplos que ele dá de psicoterapia em grupo, que é muitos próprios pacientes ali que vão fazendo a terapia. O psicólogo ele só está ali mais ou menos mediando. E, sei lá, tem uma pessoa que fala muito no grupo, e aí o pessoal fala na cara, pessoal, você tá muito chato, deixa a gente falar, sabe? Então as pessoas elas se colocam muito também no grupo. Eu não acho que seja tão impessoal assim, sabe? Mas enfim, depois, se vocês acharem interessante, a gente pode falar mais sobre isso e recomendo ler o Yalo. Acho que seria um autor interessante.
Mas, desculpa, pode fazer essa pergunta aqui. Ixi, acho que a gente vai ter que abrir outro livro. Eu acredito que eu não vou conseguir, gente. Na verdade, eu não vou conseguir mesmo. Mas muito obrigada, foi maravilhoso. De verdade, assim, foi muito bom. E a gente vai tentar acompanhar vocês nas redes sociais. Vocês têm, tipo, Instagram, alguma coisa? Só para